Olá, namastê. Eu me chamo Theo Barbosa, sou cartomante na cidade de Recife, de Olinda, estado de Pernambuco. Líder de religião de matriz africana, sou líder espiritual também de tradição cigana, da Tsara Romani Nazar Kabulim, Tsara Cigana Rosas do Amor. E venho através desse baralho, o baralho cigano e o baralho de Maria Padilha, trazer até vocês previsões abençoadas a respeito do próximo ano, o ano de 2024. A gente tem aí um ano muito favorável para viagens, turismo. A gente tem um prognóstico aqui sim em relação a viagens, pessoas que queiram fazer algum tipo de mudança. Eu vejo aqui também, quando a gente sai a carta do casal com essa carta da viagens e mudanças de vida, poderemos falar também de aquisição de imóveis, né? Casais que estão à procura. Então assim, eu vejo uma tendência, né, muito favorável, né, da parte financeira, essa questão do investimento na questão do próprio imóvel, né? A sua casa. Então, vai ser um ano muito favorável em relação a isso aí. Porém, um ano bem perigoso em relação à saúde. Pelo baralho cigano, a gente tem aí a probabilidade de um acontecimento bem complicado em relação a uma pessoa. É bem possível que seja do sexo masculino, uma pessoa assim que o público tem muito afeto, muito carinho, né? E o que é que está acontecendo? Essa pessoa está passando por algum tipo de situação, provavelmente de saúde, que talvez ela nem saiba. Grande probabilidade de se tratar de algum problema cardíaco, né? E é possível que essa pessoa venha a partir. A primeira carta do baralho, que já é a carta do cavaleiro, já me traz um sim muito forte, já é uma confirmação e vai falar muito de algo que avança, né? A carta da cigana Andara, se você observar, tem uma praia aqui atrás. É uma carta de elemento água. Então a gente já fala, e muito avanço, porque a carta das frutas ela vai multiplicar tudo aquilo que vem aqui. Então a gente já sabe que é muito avanço de água, uma coisa muito cíclica, difícil de conter pelos caminhos. A carta dos caminhos aqui. Em que vai precisar usar muito o nível de inteligência, de engenheiro, já prevendo essas questões. E muitas coisas que vão se fragilizar, quebrar casas, prédios destruídos, e a foice está aqui, mostrando mais uma vez que se tratam de quebras e de cortes. Então a gente já sabe que para o ano de 2024, um ano perigosíssimo em relação ao avanço da água. Sai aqui a carta da casa pedindo que as pessoas, na medida do possível, festejem o carnaval, mas festejem mais em grupos. Tá aqui, a gente já vê esse recado, para se livrar de situações perigosas na rua, né? Em outras previsões que eu tenho feito, eu tenho visto muito a questão do conselho das pessoas darem uma prioridade a camarote. Simplesmente ter um pouco de cuidado com todos os carnavais, cuidado com estar mais próximos de locais onde a polícia seja mais ostensiva, esteja por ali. E dar preferência a camarote, porque eu vejo muito nas previsões que eu tenho feito, arrastão vai continuar, roubo vai continuar. Então é por isso que o povo cigano já aconselha de você deixar em casa o que realmente é de valor, sair em grupo, ter cuidado com o dinheiro, tá? A gente tem aí 4 escolas pelo menos que se destacarão, que é a Mangueira, Unidos da Tijuca, tá? Pode vir aí como vencedora a própria Imperatriz, Leopoldinense e Salgueiro. São 4 escolas que vêm aí numa pontuação muito grande. E em que pese outras escolas tão luxuosas quanto, a gente vem vendo aí nas cartas muitos cortes, penalizações, questões de atraso. Então assim, como por exemplo a própria Viradouro, que é uma escola riquíssima, eu tenho visto aí muito investimento em dinheiro, a própria Beija-Flor, mas são escolas que precisam ter bastante atenção, como por exemplo a Beija-Flor, eu vi muita questão de atraso, alguma coisa relativa à fantasia, né? E a Viradouro, em relação à questão dos coreógrafos, eles têm que prestar muita atenção aí para que a escola não seja penalizada. Em relação ao time brasileiro, se ele consegue se classificar, né, para a Copa do Mundo, eu fiz uma tiragem aqui, iniciou a carta das crianças com o chicote, a carta do coração. Eu tenho aqui a carta da roda cigana, né? A carta do fogo, da água e um homem fechando esse ciclo aqui. O que é que acontece?
A gente tem aqui uma resposta positiva, mas essa resposta positiva é condicionada a algumas atitudes que tenham que ser tomadas. Por exemplo, a criança com o chicote, ela vai falar de uma fase em que o treino, né, ou o próprio treinador, algo novo que tenha que ser estabelecido pela seleção. Podemos falar aí de um novo treinador, ou mudanças, né, novas atitudes. O próprio chicote vai tratar falar de um treinamento mais incisivo. Então, se isso acontece, a gente tem a resposta da carta do coração, que é o sim. A satisfatividade tanto do time como do brasileiro, de que o Brasil realmente possa progredir, tá? Toda essa questão que eu acabei de falar, ela é condicionada a mudanças ou de alguém que vem para cá para trazer isso aqui, tá? Mas é uma coisa que tem que ser logo, porque a carta do fogo, ela vai falar de imediatismo, daquilo que você precisa fazer para ontem. Então, se todas vamos dizer assim, essa inovação, porque a gente está vendo aqui pela carta da criança que vai falar de algo novo, uma inovação, que precisa ser tomada, acho que é na mão do técnico sim, por causa da carta do chicote. Aí a gente tem aqui sentimentos bons, né? A carta da água, ela vai falar de bons sentimentos, e este homem aqui, fechando a tiragem, trazendo tudo isso aqui para o Brasil. Então a resposta é sim, desde que essas atitudes sejam tomadas. Neymar, no ano de 2024, deve dar, vamos dizer assim, suma importância à saúde dele, tá? Cartas que se apresentam muito aqui, eu vejo um ar de muita liberdade, ele é relativamente jovem, né? Preza muito pela liberdade dele, só que eu vejo a liberdade dele sendo muito atingida pela saúde, né? Já teve alguns episódios, só que, vamos dizer, essa energia de má saúde continua perdurando, pairando sobre a vida dele. O estado de saúde dele chega a comprometê-lo de uma forma que eu não vejo, vamos dizer assim, um prognóstico futuro, talvez até ele encerre um pouco essas questões, ou com alguns clubes, ou algumas situações, acho eu, que a vida de Neymar no futebol não se prolonga muito, tá? Um alerta muito grande para ela, tá? Além da montanha ser uma carta de grande dificuldade, ou seja, ela vai encarar, vamos dizer assim, monstros da ginástica, né? Outras meninas tão competentes quanto, só que a gente tem a foice aqui. Então, existe uma previsão aqui, né? Espero que essa energia mude, mas está no caminho do destino dela a carta da cruz, os ratos e a carta do cigano Artêmio. Então, o que acontece é o seguinte, eu vejo aqui pelo meio do caminho dela, infelizmente, algumas situações, alguns infortúnios que podem acontecer com ela. Nessas apresentações, ela pode se lesionar, algum tipo de dificuldade que vai deixar ela muito triste e desgastada. Mas que se ela tiver um cuidado aí, a gente tem aqui pelo menos uma carta que vai pedir que ela prossiga com muita fé e persistência, tá? Aí sim, a gente pode ter aqui um resultado na carta do jardim. Aí sim, a gente tem jardim com lírio e sol, que vai falar de vitória. Ela já inicia o ano com a carta do livro, que é a carta dos enigmas. É a carta, por exemplo, daquilo que ela objetiva fazer, mas ela ainda está estudando, ela está maturando isso aí. Eu vejo a Anitta, no início do ano de 2024, muito concentrada, talvez com mais algumas pessoas, dentro de algum projeto que ela tenha. Pode estar ligado a um vídeo, a uma música, enfim, algo que vai dar super certo e vai render bastante dinheiro. Luísa Sonza, ela tem aí um ano de muita prosperidade, mas na mesma medida ela vai ter um ano de estresse. Então ela esteja preparada para algum tipo de situação que vai acontecer no caminho dela com relação a um determinado homem, tá? Que fez parte da parceria de vida dela, seja parceria comercial, amorosa, não importa. Este homem fez parte de alguma situação na vida dela e houve um término. E este término, vamos dizer assim, estão ocorrendo algumas situações e vão ocorrer. Pode partir de atitude dela? Pode. Mas certo é que ela tem que começar a abrir os olhos, porque esses ratos aqui vêm como consequência dessa carta. Então ela vai ter também muito estresse, então que ela possa tomar atitudes proativas para que nada disso aconteça e nem tire a vida dela do tino que vai começar tão bem no ano de 2024.
A primeira carta que sai na tiragem para a família Bolsonaro é uma carta muito negativa, né? Mas ela é muito negativa, ela sai junto com a carta, né, envelope. Isso aqui vai falar de malefícios, vai falar de mau caratismo, vai falar de coisas erradas, quando você está lidando com dinheiro ou documentações. Eu não vejo prisão para ele agora no ano de 2024, tá? A tiragem é encabeçada pela carta do navio, que vai falar muito de algo que demora, algo que tem que se ter paciência, algo que está sendo tracejado, mas que para chegar no seu destino demora bastante. Provavelmente sim, tá? Todas as energias presentes, vamos falar de energia, né? Apontam, né? Aqui, ó. A gente vai falar de aliança, parceria, comparsa, coisas do tipo. Existe um homem nessa história, provavelmente amando de quem? De um homem, né? Então a gente tem aqui terceira carta, a carta das frutas, que é uma carta muito positiva quando a gente vai falar de resposta, né? A gente vai falar até dessa carta junto desse homem, esse homem falando até mais coisas do que o que se imagina. Então assim, talvez se sabe só de uma parte. Então eu acredito que esse homem vai falar muita coisa e muita coisa perigosa, a carta da cobra, que porá em xeque muita gente ordinária. Muito trabalho ainda para o governo, não vai ser um governo de início fácil, tá? Mas a gente vê aqui muito esforço do governo para que as coisas mudem, e essa mudança ela vem trazida pela carta da Lua, né? A Lua, a gente tem aquela ideia de fases, transformações, então assim a gente já sabe, tá? Que é um governo que ele começa com muito trabalho, mas no final do semestre, o primeiro semestre, a gente tem aqui que é uma carta que fala muito das honrarias, honras e méritos. Então é um momento em que o governo, depois de muito trabalho, é um trabalho constante, vem aí trazendo algumas informações e inícios também, tá? Então eu vejo Raquel no governo dela, no início, vamos falar assim, do segundo semestre, enfrentando novamente algumas dificuldades, tá certo? Que se ela tiver pulso firme, ela for a fundo, então assim, ela consegue sim transpor essas dificuldades no governo do estado, chegando a essa fase final que a gente praticamente termina o ano de 2024 em Pernambuco com muito boa sorte, tá? Até podemos falar aqui de proteção, que a gente traz no baralho cigano para a questão segurança. Então acredito eu, acredito não, tenho certeza, que ela enfrenta algumas problemáticas do final do semestre para o início do semestre, algumas dificuldades, mas o ano fecha muito bom aqui em Pernambuco no governo dela, tá? Com toda certeza. A carta dos pássaros vai falar muito da junção, prefeito e vice. Não a carta de maior confirmação do baralho do que a própria chave, tá? Já sai no meio. E aqui o chicote que vai falar da própria gestão, aquilo que você dirige, aquilo que você coordena. Com toda certeza ele se reelege. Então, o recado é um só. Você precisa limpar o seu coração, se livrar dos medos, prosseguir a sua vida, se ligar à espiritualidade. É um ano, volto a dizer, um ano muito karmático, pesado, que as pessoas precisam se limpar e se elevar espiritualmente. E fecha-se com o recado da fé e da esperança. Então não desista dos seus objetivos, tá bom? Então desejo a todos aí um ótimo final de ano, um Réveillon de paz e de felicidade. Que 2024 venha para todos vocês com muito amor, muito êxito, fé e esperança na vida de todos. Namastê.